Ô, Bernardo, esse debate, né, de fato, até sobre a anistia acontecendo junto, paralelo a esse julgamento também no Supremo Tribunal Federal, a gente parece que olha ali para essa questão da anistia, ela está virando um tabuleiro de xadrez em Brasília. O Centrão apoia a urgência ali, mas não quer se comprometer também, de fato, com o conteúdo, né? Nesse xadrez ali, de certa forma, entre Congresso, Supremo e Planalto, quem está, de fato, ali ditando o ritmo, né, dessa anistia? O Centrão, ele vai conseguir, de certa forma, impor um texto um pouco mais moderado para tentar sobreviver também institucionalmente, ou ainda há espaço para uma escalada deste confronto? A gente vê que, assim, do ponto de vista da análise, ela tem que partir dos presidentes das casas, né? Porque eles são responsáveis por pautar essa questão. Então, mais do que qual vai ser o texto, o que vai ser votado, mas a grande pressão hoje está tanto sobre o Hugo Mota, mas principalmente no Hugo Mota, mas também no presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E eles têm situações muito diferentes, assim, porque o Hugo Mota, ele tem uma primeira gestão à frente da Câmara, tem algumas desconfianças de diversos lados, digamos assim, dos deputados, e o Hugo Mota, ele se equilibrou em promessas ali para muitos lados que são difíceis de você se equilibrar nelas por muito tempo. Então, o Hugo, por exemplo, ele teve o apoio do governo, ao passo que ele também foi votado pelos deputados do PL. Né? Então ele precisa, ao longo da gestão dele, fazer esse equilíbrio. E nisso que entra a pauta da anistia, porque a pauta da anistia é uma questão central ali do PL, que lidera a oposição, ao mesmo tempo que o Hugo não pode também desagradar o governo, que é quem deu uma série de votos para ele, e também é com quem ele se equilibra ali nas pautas, principalmente nas pautas econômicas, né, que são as principais pautas do Planalto. Então, do ponto de vista do Hugo, é uma pressão muito grande que ele sofre para colocar a anistia em pauta. Por isso que ele tenta, de alguma forma, chegar num denominador comum para colocar a anistia em pauta de uma forma que não desagrade todos os lados, né? Justamente porque você tem, num determinado texto mais brando, você teria o desagrado do PL, e num determinado texto mais agressivo, você teria o desagrado do governo, né? E essa costura que é difícil de fazer do ponto de vista do Hugo. Só terminando sobre o Hugo, você também tem uma importante relação dele com os principais líderes da Federação União Progressista, né, que é formada pela União Brasil e pelo Progressistas. Esses líderes, eles têm uma relação muito boa, né, muito profícua ali com o presidente Hugo Mota, e recentemente saíram do governo, né, então recentemente endossam um pouco essa pressão por uma anistia. Então essa é a situação do presidente da Câmara. Enquanto no presidente do Senado, você tem uma gestão que já está ali maturada, né? Porque o Davi já foi presidente, já esteve na casa, tem uma relação muito boa com todos os senadores, bastante estabelecida, assim. Então, o Davi, ele sofre menos pressão por isso, até porque a estratégia do PL foi pressionar mais na Câmara do que no Senado, né? Então, sabendo disso, né, o presidente Hugo, ele tem justamente tem sido esse alvo, né, da oposição para colocar a anistia em pauta. Qual que é a dificuldade? Mesmo que ele coloque em pauta, né, vamos jogar todos esses problemas para debaixo do tapete, essa necessidade de equilíbrio dele entre governo e oposição, essa busca por um texto equilibrado, etc. Qual que é o problema? Mesmo que ele aprove, ele tem a sinalização de que no Senado isso não seria aprovado. Então, não resultaria em nada, né, o trabalho dele. E mais do que isso, você tem ainda outras duas instâncias, né? Como a gente está falando de projeto de lei, a gente está falando da possibilidade de um veto do presidente Lula, que é talvez a liderança hoje do país mais interessada em que não haja uma anistia. E você ainda tem a declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, eventualmente, em que assim, já tem uma sinalização do Supremo que seria declarado inconstitucional, então seria inócuo, né? Então, assim, do ponto de vista prático, a anistia seria inócua. E, além disso, você tem também, justamente o que eu comecei falando aqui na sua primeira pergunta, o fato de que a anistia ela precisaria se debruçar sobre questões eleitorais, dado que o ex-presidente Bolsonaro, se for para pegar o ex-presidente Bolsonaro em relação a ela, o ex-presidente Bolsonaro está inelegível por uma questão eleitoral, por uma ação eleitoral, né? Não é uma ação penal, não é uma ação criminal. Então, todos esses pratos eles são difíceis de equilibrar. Como o presidente Hugo tem um pouco de... assim, ele está tratando esse tema há muito tempo, a gente teve o episódio
da obstrução física do plenário da Câmara, também do Senado, mas na Câmara foi um pouco mais traumático e tal. Acho que o presidente Hugo ele tem o interesse de colocar essa pauta para frente, né? Ele tem o interesse de, pelo menos, limpar a pauta. Agora, é muito difícil que você tenha um texto que agrade 100% a oposição, justamente por esses pontos aqui que eu trouxe, né? Vai ser inócuo, você tem a possibilidade de vetos, depois você tem a possibilidade de inconstitucionalidade, não vai tirar a inelegibilidade do ex-presidente, muito provavelmente. Então, assim, é uma situação em que o presidente Hugo tem se debruçado justamente para não perder o apoio que ele construiu desde a sua eleição na Câmara dos Deputados.